pouco pra gente como foi que surgiu esse projeto. Qual é a história desse lugar? Certo. A ideia é que o centro acadêmico seja um lugar onde as pessoas se encontrem, onde seja discutido assuntos estudantis dentro da universidade, e várias conquistas foram feitas através desse movimento. Então isso se tornou um cantinho assim que todo mundo tem um apelo. Quem não conhece até acha, meu Deus, o que é essa pichação aqui dentro? Mas conforme os semestres foram passando, eu entendi que isso daqui é um patrimônio da arquitetura da Univale. Então, como a Ana disse, é um ponto de encontro para os nossos colegas, estudantes, e ainda mais que está no meio do nosso bloco. E dá de frente, assim, quando você já sai da aula, quando você está chegando, todo mundo fica no corredor, na frente do CA, conversando antes da aula ou durante o intervalo. E antigamente ele era muito movimentado, só que daí com o distanciamento social, que foi quando eu entrei na faculdade, não era muito utilizado, tava meio caído, assim, as pessoas não davam bola, tava bem... Meio apelido. Pra não dizer pior, assim, né? Tava bem precário. O pessoal vai ver nas cenas ali o quão precário tá. Horrível. E daí as pessoas pensavam que era só um depósito, o pessoal vinha fazer maquete, porque é um lugar que dá pra fazer maquete, né? E não dava um valor. Daí com a reforma, as pessoas estão conseguindo perceber o quão é importante ter um espacinho pra nós, pra gente poder fazer as nossas maquetes, pra trocarmos ideias com nossos colegas. Ah, sensacional. Como a Ori agora mencionou, né, sobre essa reforma, eu quero fazer uma pergunta para a Dai. De onde surgiu a ideia dessa grande reforma? A ideia dessa grande reforma, na realidade, eu acho que o culpado foi você, né? Eu tenho um pezinho aqui, um pezinho na sua. Explica. A ideia surgiu, acho que a ideia surgiu quando a Zafira ela tem um projeto de sustentabilidade chamado Ateliê Z, onde nós utilizamos toda a sobra das obras que nós fazemos, todos os pedacinhos pequenininhos de vinílico, nós utilizamos para fazer artesanato. E esse é um projeto que a gente tem e eu acho que você veio apresentar para a Ana em 2021, certo? A gente estava precisando de umas mãos. E a Judy aí falou, a Judy tem esse vínculo. Isso, a Judy trouxe a ideia de, eu vou apresentar para o pessoal da Univale, quem sabe possa surgir uma ideia. Eu falei, vai lá apresentar. Daí ela veio para conversar com a Ana e quando eu fui para a empresa tinha 5 projetos diferentes. Aí ela, gente... E foi daí, acho que foi daí que desenvolveu tudo, né? É que assim, a Judy chegou aqui, né, Judy? A gente não tinha nem como sentar. É verdade. Tem uma foto assim no meio da muvuca, assim, jambrou uma banqueta. A gente não tinha nem como sentar pra fazer reunião, pra conversar. O cheiro aqui dentro era muito ruim, tá? Por causa de esse abandono. Eu sei. E, né, Judy, eu até falava assim, desculpa, Judy, te atender aqui. Então, assim, a gente conversando, a gente viu que esse lugar estava caótico. Assim, a ideia rolou aqui, as 5 ideias, mas elas abraçaram a ideia, elas fizeram assim, ó. Abraçaram a ideia e, assim, sem elas terem feito isso, eu nem imaginava no começo, né, Ori? Quando a gente teve a ideia de fazer, assim, uma requalificação, a gente não imaginava no que se tornou. Acho que a Judy até pode falar mais sobre isso, né? Na verdade, eu vim aqui com o intuito de apresentar um projeto que a gente tem dentro da Zafira de reutilizar o material de obra que geralmente é descartado como vinílico, que é um material maleável que pode ser reutilizado. E conversando ali com a Ana na nossa reunião, a Ana falando assim, a gente tem muitos projetos acontecendo, mas uma coisa que eu queria antes de eu sair da faculdade, da gente finalizar e deixar para Ori, é esse espacinho, esse cantinho reformado. E daí eu levei essa ideia pra Dai, eu falei assim, Dai, a gente tem algumas opções. Verdade. Vamos sentar. Projeto número 1. Projeto número 2. Mas fico muito feliz a gente ter conseguido pegar esse, e esse foi o nosso grande desafio de 2022. E quando a Dai, que não conhecia o ambiente acadêmico, viu as fotos, ela quase morreu. É aqui?
É desse lugar que saem as mentes brilhantes. Ana, imagino então que foi muito especial ter assim a Zafiri como padrinho, né, nesse projeto. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? A ideia era reformar o chão, que era caótico e não tinha como entrar, e daí tinha água caindo, e tinha um buraco ali, tinha uma coisa aqui, e tinha caindo a parede, enfim. Tá, beleza. JN Zafiri vai nos proporcionar todo o nivelamento de piso, vai nos proporcionar todo o piso vinílico. Estamos falando de pessoas parando aqui na porta no dia de fazer esse nivelamento da colocação do piso, pessoas chocadas. Oi, teremos vinílico aqui na universidade? Sim. E não foi só o vinílico ainda, porque nós falamos com o nosso parceiro de massas, que é a empresa Protec, e eles fizeram primeiramente uma preparação, a gente fez um barramento, né, porque era um ambiente muito úmido. Então, para esse piso não ter nenhum problema, eles fizeram todo um barramento, então salvou qualquer tipo de umidade que tinha. Depois a gente veio com a massa e depois a gente veio com o piso. É engraçado que a gente está conversando aqui, é até outro ambiente, né? Claro que a gente pintou as paredes, mas antes, quando a gente entrava aqui, tinha um cheiro de umidade, uma coisa forte. E era frio. E era frio, então a gente sanou completamente aquilo. E era sujo. E isso é bem importante, era sujo. Por quê? O ambiente que não te traz acolhimento, dentro da arquitetura, a gente estuda isso, a Júlia e a Eris estão aqui para comprovar. Um ambiente que não te traz acolhimento, tu não tem vontade de estar lá. Isso falando em qualquer ambiente da vida, um espaço que não te proporcione texturas, que não te proporcione isso, esse calorzinho que foi principalmente, né? Não, claro que nesse momento nós temos aqui tecido, temos almofadas, temos tapete, mas a gente consegue em todo esse ambiente deitar no chão. Então, quando a gente consegue deitar no chão, automaticamente os alunos já pensam assim, eu não posso sujar porque eu vou deitar, eu vou sentar. Bom lembrar que até a entrevistadora está sentada nesse momento, nesse piso maravilhoso. E tá confortável. E tô muito confortável. Vocês falaram sobre o quão especial é esse lugar e realmente... eu quero saber como foi receber a notícia de que o Calvi, de fato, ia receber essa repaginação do jeitinho que vocês queriam. É até engraçado, por causa que eu sempre comentei com a Judy. Não, eu só vou acreditar quando eu realmente ver. Daí eu tava vendo, né, todas as etapas, deu o nivelamento, não, gente, não é possível que tá realmente acontecendo. Não, Caindo a frente. Daí só no dia da remuneração eu falei, meu Deus, realmente tá acontecendo de fato. Então, quando elas falaram, eu demorei pra acreditar, porque... Eu senti que você não dava muito demorado assim. Assim, eu ficava, gente, como... Eu falava as novidades pra ela, eu falava as novidades pra uma, e a que pode ser real uma coisa dessa? Que as pessoas nesse canto que tava toda abandonada, a gente aqui tentando, e elas tiveram, não, vamos fazer isso acontecer. E é difícil ter essa boa vontade das pessoas, ainda mais de uma empresa e tal. Então ver isso e realmente aconteceu, a gente é muito grata por isso. Ai, que sensacional. Como a Ori agora falou, né, sobre essas doações, né, de grandes empresas assim, que ajudaram, que acreditaram principalmente nesse projeto, eu queria saber um pouco da Dai e da Ana também, sobre esses parceiros, sobre esses apoios, assim, que tudo aqui no Calvi foi de doação. E eu quero saber como foi essa jornada para conseguir. Nós fomos atrás de alguns parceiros que, assim, eu falava, pessoal, olha, eu tô indo pra Ferinos, dou o piso. E eu acho que isso foi abrindo as portas, porque uma empresa grande que apostou numa ideia, um valor super agregado, fez o piso, poxa, vou ajudar com o tapete, o piso vai estar bonito, o tapete vai sobressair. A Cris, né, da Orientes, doou esse tapete que é um tapete feito à mão, é um tapete todo especial. E, além disso, outros patrocinadores que nos apoiaram, o Estúdio Casa Design, que é um escritório ali do Casa Hall, que nos abriram algumas portas, tá? Outro patrocinador incrível também foi a Spengler, que trouxe esse aconchego, né, juntamente com cada um dos patrocinadores. A Protec, que fez toda essa questão dos materiais, parte técnica, nos deu uma oficina super legal. Faça as fotos. Nesse momento, mostra pra todo mundo o que ele fez com a gente. Isso a gente tem que botar a mão na massa. Foi literalmente mão na massa, né? Não foi só doação, que teve muita parte técnica, os alunos realmente tiveram que
colocar a mão na massa, fazer a parte do barramento, fazer a parte das massas. Depois a gente teve também o nosso técnico, especialista em instalação de vinílico, que é da Edu Tasqueto Instalações, que veio e fez todas as meninas de joelho, deitada no vinílico, deitada no vinílico, fazendo as instalações com muito carinho. Teve cola em excesso, né? E depois nós tiramos. Teve cola em excesso que nós fizemos esse rolê. Agora, uma coisa legal que eu notei é que todo esse pessoal ajudava muito feliz. Sim. A Zafiri todo ano faz um grande projeto. A Zafiri gosta de apoiar e de devolver para a nossa comunidade. Então a gente sempre faz um projeto com uma ONG, com uma escola. A gente já fez participação e apoio com lar dos idosos ou com orfanatos. E esse ano a nossa escolha foi esse cantinho aqui, que é o cantinho das meninas, o cantinho do Calvo. Porque a gente também quer participar da história do desenvolvimento desses grandes profissionais. É muito gostoso e na apresentação, na abertura, foi muito legal ver todo mundo aqui na frente, o pessoal entrando e saindo aqui do ambiente. E a Univale tem sempre a cor padrão, né, dos tijolinhos, e é muito legal que agora você vê assim, a cor padrão marronzinho, os tijolinhos, aí de repente, vocês vão ver, né, você abre o espaço do arquiteto, daí com todas essas cores, essas texturas. E aí o espaço continua a falar, realmente, a pessoa tá andando na Univale e de repente, o que é aqui? Arquitetura. E continuando, agora sim, eu acho que tem um espaço que é a cara da arquitetura. Um espaço mais gostoso, porque assim, eu já fui aluna, eu sei o quão sofrida é essa vida. Claro que o pessoal da arquitetura é mais louco ainda, porque vocês gostam de fazer essa coisa, trabalhar de madrugada, o projeto que dá problema e tudo mais. Eu sei o quanto o emocional de vocês é abalado. Então, para a Zafiri participar, tanto da parte de dar o conhecimento técnico, de trazer o aconchego, de saber que a gente fez para as meninas uma reforma, não uma simples reforma, mas a gente está deixando aqui um espaço que vai perdurar por muitos anos. Fizemos uma reforma com grande qualidade, com grande esforço, e eu sei e espero que os futuros arquitetos aqui mantenham esse espaço lindo como está por muitos e muitos anos. Antes de finalizar a entrevista, eu gostaria de agradecer a poucas pessoas que nos auxiliaram. Os meninos da manutenção da Univale, eles tiraram alguns tempos extras, então eu acho bem importante a gente ressaltar isso. Fizeram toda essa transformação de elétrica, com toda a boa vontade também. Os meninos, assim, o Arthur, que é o bombeiro, fez todo o cálculo dos balanços. Entre outras pessoas que nos prestaram muito auxílio, então temos outros patrocinadores também. Queremos agradecer especialmente ao pessoal da nossa gestão do ano passado, né? O Ari, que se fez muito presente. Eu gostaria de deixar uma pequena mensagem, que deixei aqui escrito no painelzinho, que devagar a gente vai ao longe, né? Então, fazendo de pouquinho em pouquinho, foi mais de um ano de planejamento para essa execução. Quando você não desiste, você consegue chegar no seu objetivo, mesmo que seja assim, ó, pequenos degrauzinhos bem pequenos. Mas a gente consegue chegar aonde você planejou. Então isso é uma missão assim, que eu sempre levo e gostaria de agradecer muito. É isso então! Dá tchau pra câmera!